do nervosismo, ela conseguiu transmitir aquilo que ela queria. Nós somos testemunhas de como essa menina tem se dedicado ao Senhor. Nós somos testemunhas do que ela tem entregado aquilo que é o melhor para Deus. Amém. E as recompensas vêm. Amém. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as recompensas vêm, como a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo ou mais vos será acrescentado. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 34. Deuteronômio, no capítulo 34. Quando eu fui convidado pelo presbítero Israel para trazer esta palavra, nós ficamos em dúvida se seria no segundo, no terceiro, no quarto, na quarta semana, e ficou comissionado que seria agora na segunda semana, logo após o pastor Valdir. Olha a responsabilidade, irmãos. Você trazer a palavra depois do pastor Valdir. Aí o pastor Valdir vem aqui na primeira semana e fala sobre Josué. Aí o irmão Manuel vem aqui pregar na segunda semana e vai falar sobre Josué. Aí o Marcelinho sobe para abrir o culto e fala sobre Josué. Ser forte e corajoso. Quem aqui é forte e corajoso? Levanta a mão. Amém. Certeza? Somos realmente fortes e corajosos? Temos essa convicção? A ministração ela começa da seguinte maneira: Deuteronômio, capítulo 34. O texto é um pouquinho longo, mas eu vou ler de maneira rápida. Peço que os irmãos me acompanhem, para que não nos alonguemos muito naquilo que Deus quer falar. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebó, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Israel, dizendo: a tua semente darei, mostra-te, para veres com os teus olhos, porém para lá não passará. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte ao Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Detalhe: os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca, jamais, em toda a terra de Israel, levantou-se profeta semelhante a Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Amém? Amém. A palavra fala sobre Josué. Mas quem foi Josué? Quem era Josué? De onde surgiu Josué? Aí eu venho aqui, enquanto pesquisar
pesquisava sobre Josué, sobre quem era Josué, lembrei que Josué se chamava Oséias, não Josué. Oséias, filho de Num. Eu vou fazer agora como o Gustavo aqui, vou dar uma de estudioso, de professor. A relação entre Oséias e Josué atinge o seu ápice quando entendemos a sua conexão com o nome de Jesus. Dei Reocha, eu não sei ler, vou traduzir como está aqui, para Yeshua. Com o passar dos séculos, essa evolução da língua hebraica, o nome Yeshua, comumente de forma mais curta, para um abreviado naturalmente, Yehoshua, que é o nome composto de Josué, que significa o meu Salvador. Yeshua também significa o meu Salvador. Por isso a história, ela faz essa alusão ao nome de Josué. Se nós formos buscar nas escrituras antigas, na raiz hebraica, nós vamos ver que a mesma forma de se escrever Yeshua, Yavé e Josué são as mesmas 4 letras. Qual a semelhança? Ele também foi considerado o Salvador, porque por ordem de Deus, após a morte de Moisés, Deus lhe comissionou da seguinte maneira: Josué, Moisés morreu. Levanta, tu e todo este povo, e passa o Jordão. Aí Josué desce e fala para o povo: olha, Moisés morreu, e Deus falou que agora nós vamos passar o Jordão. Josué tinha mais ou menos, nessa época, 80 anos de idade. Eu fui buscar fundo, eu fui estudar, eu fui procurar. Com 80 anos de idade, em toda a vida de Moisés, em todas as experiências de Moisés com Deus, quem estava perto dele? Josué. Quem estava no monte com Moisés quando ele foi buscar as tábuas das leis? Josué. Então Josué foi um aprendiz em loco de tudo aquilo que Deus fez através de Moisés, e ele aprendeu, porque a palavra de Deus diz assim para ele. Jesus vem e fala para Josué: Josué, como eu fui fiel a Moisés, eu também vou ser fiel a você. Mas para isso, meu querido, existem algumas condições para eu ser fiel a você, que está lá no primeiro capítulo do livro de Josué. Vamos lá buscar? Primeiro capítulo do livro de Josué, a partir do verso 5. Isso é Deus falando a Josué: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes, que a seus pais eu jurei dar-lhes. Então somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá
lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bem o êxito. Ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso, não temas e nem te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo, aonde quer que tu andares. Amém. Ou seja, aqui está uma lição preciosa que nós podemos pregar para as nossas vidas. Amém. Por quê? Alguém poderia me dar uma ideia do que seria? Quando nós idealizamos o culto, a campanha Conquistando a Vitória, não passou em nossas cabeças, quando eu conversei com o presbítero Israel, com o pastor Valdir, de fazermos aqui uma campanha de prosperidade, mas uma campanha de entendimento de como se adquirir o sucesso, de como ser vitorioso nesta terra. E nós estamos aqui tentando mostrar para vocês como ser vitorioso. A lição de Josué é muito implícita. Deus diz a ele: filho, se você seguir tudo aquilo que Moisés te ensinou, tudo aquilo que está escrito na lei, você será vitorioso e terá êxito. Aonde está a nossa lei? Na palavra. Na palavra. Na palavra. Não confie em ninguém que te fale, mas confie em todos aqueles que te falam através da palavra. Glória a Deus. Porque se fores fiel à palavra, serás vitorioso. Vai passar por lutas? Vai, mas serás vitorioso. Porque a palavra diz que aquele que for fiel herdará a coroa da vida. Aleluia. Isso quer dizer que nós fomos fiéis, assim como Josué foi fiel, assim como Moisés foi fiel, e assim como muitos outros foram fiéis e foram bem-sucedidos, porque seguiram a palavra. Quando Jesus veio à terra, ele disse: e o Verbo se fez carne. O Verbo é a palavra, pois a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, mas ela se fez carne e habitou entre nós através do seu Filho Jesus. Aí Jesus vem e nos ensina o caminho. Qual é o caminho? Jesus é o caminho, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso não quer dizer que não vamos enfrentar lutas, isso não quer dizer que não vamos enfrentar desafios, porque Josué enfrentou. O primeiro desafio que Josué enfrentou foi encarar o povo que seguia a Moisés e dizer: olha, agora Moisés morreu, quem manda sou eu. Ah, mas nós não acreditamos. Como pode? Onde está o corpo de Moisés? Não, Deus sepultou o corpo de Moisés, ninguém sabe. Como podes provar que Moisés morreu? Então Josué teve que enfrentar uma luta para provar que ele estava com Deus e que Deus estava com ele. Quando Josué clama aos líderes e aos anciãos, que ele fala: olha, Deus determinou que nós vamos passar o Jordão, que nós vamos atravessar o Jordão. Todo mundo olhou para o Jordão, todo mundo viu que as águas estavam traspassando, porque era o tempo de cheia. As águas da primavera enchiam o Jordão, e não era um rio, era um mar. Era difícil de passar, e todo mundo viu a dificuldade, assim como os 10 espias que foram enviados por Moisés. Em vez de ver as bênçãos, viram as dificuldades. Mas aí vem 2 jovens, na casa dos seus 40 anos, e diz assim para Moisés, falando: a terra é boa, Deus já nos deu essa terra, vamos lutar, vamos buscar. Aí quando você olha a história, os 2 jovens de 40 anos
disseram que a terra era boa foram os únicos que conseguiram atravessar o Jordão, porque creram naquilo que Deus falou e não se desviaram daquilo que Deus falou, acreditaram nas promessas, assim como nós cantamos aqui. As promessas de Deus, elas são fiéis, leve o tempo que levar, mas ela vai se cumprir, porque está na palavra de Deus. E a palavra de Deus não é mentirosa, ela se cumpre. Demore o tempo que demorar, ela vai se cumprir. Amém? Amém. Hoje eu estava conversando com o pastor Valdir, e ele nos lembrou há poucos dias que dia 28 de julho completou-se 20 anos que ele assumiu o pastorado aqui na igreja Avivamento Bíblico do Chaves. Tinha esse homem 36 anos, um filho pequeno, uma mulher grávida, e assumiu a responsabilidade de conduzir a igreja do Chaves, depois que um pastor muito querido deixou a igreja. Ele foi comissionado pelo pastor Nilton. Poderia aqui usar como exemplo e dizer assim: olha, Deus chegou para ele e falou assim: Valdir, levanta-te, porque agora tu vais assumir a igreja do Chaves com todos os problemas que lá estão. E ele levantou e veio. Tinha problema? Tinha. Quantos membros ficaram aqui? Eu não lembro a quantidade exata, mas muita gente saiu da igreja, porque não adoravam a Deus, adoravam o homem que aqui na frente pregava. Seguiram o homem e não se preocuparam com quem Deus iria colocar aqui. Está aqui o exemplo vivo, com todas as dificuldades, com todas as lutas. Teve momentos bons? Teve, mas a maioria foi ruim. Foi muita luta, irmão, mas a vitória veio. Amém. Porque Deus é fiel. Aleluia. Quando Deus promete, Ele cumpre. Se não me engano, com exceção do pastor Nilton, é um dos pastores mais antigos à frente de uma igreja. Estou errado, pastor? Sim, está certo. Estou certo. É um dos pastores mais antigos à frente de uma igreja. E a gente pode aqui fazer uma comparação com a vida de Josué. Teve luta? Teve. Teve batalha? Vai só tirar. Teve. Tirar o quê? O crachá. O crachá. Glória a Deus. Tá dando interferência aqui. Amém. Conforme a ordem do meu esposo, já foi tirado o crachá. Está atrapalhando. Seu obediente, irmão. Você falou, para falar. Voltando aqui a palavra para não se perder muito. Josué teve esse primeiro desafio. Aí vem o segundo desafio: cruzar o Jordão. Após convencer o povo, ele convence e pergunta a Deus: Senhor, de que maneira atravessaremos o Jordão? Deus vem dar a receita. Josué, você vai conversar com os sacerdotes, eles vão à frente, carregando a arca da aliança, tocando as suas trombetas, e assim que eles colocarem os pés nas águas, elas se abrirão, e você passará com todo o povo. Josué foi, passou a ordem de Deus para o povo, e na manhã que foi determinada por Deus, estava todo o arraial israelita de frente ao Rio Jordão, e abre-se espaço. Lá vem os sacerdotes com as suas trombetas tocando, o povo abre, e assim que eles colocam os pés na água, o Rio Jordão se abre, e todo o povo passa com os pés enxutos. Aí o povo fala assim: nossa, realmente Deus está com Josué, realmente Deus está com ele. Aí chegaram para ele e falaram assim: olha, Josué, nós acreditamos que Deus está com você, mas existe um porém. Se você não seguir corretamente aquilo que Moisés te ensinou,
que Deus te falou, nós vamos te matar. Então fique esperto, porque nós estamos de olho em você. Terceiro desafio, Jericó. Josué, após montar o acampamento, encaminha 2 dos seus melhores soldados a Jericó como espias. E ao entrarem em Jericó, eles se deparam com uma mulher chamada Raabe, que os conduz à sua casa, passa todas as informações sobre o exército, sobre tudo, porque Raabe conhecia de tudo que acontecia em Jericó, porque ela era uma prostituta. Então ela estava no meio da alta roda e passou todas as informações aos espias. E disse mais: queridos, eu conheço tudo que se fala sobre o seu Deus. Sei tudo que ele fez pelo seu povo no Egito. Sei tudo que ele fez por vocês contra os reis, as batalhas que vocês venceram, a forma com que passaram o Jordão. Então eu peço que não levantem a sua mão contra mim, nem contra a minha casa, nem contra a minha família, nem contra todos que estiverem dentro da minha casa. Aí um dos espias fala para ela: olha, porque foste fiel a nós, porque conheceste a Deus e falaste desta maneira, não levantaremos a mão contra ti, porém temos aqui que fazer um acerto contigo. Você vai colocar esse cordão de linho vermelho, algumas traduções dizem que é grenal, outras dizem que é rosa, do lado da janela da muralha, para que nós possamos ver. E assim que nós tomarmos Jericó, você será conduzida conosco, conforme tu tens dito. E assim foi feito. Os espias voltaram, passaram todas as informações a Josué, e Josué disse ao povo: está chegando a hora de tomarmos Jericó, mas eu primeiro vou conversar com Deus. E Josué foi buscar o entendimento diante do Senhor. Conversou com o Senhor, e o Senhor disse a ele: Josué, pegue todo o povo, os melhores guerreiros, os sacerdotes, e circulem Jericó. Por 6 dias circularão Jericó, e no último dia circularão Jericó 7 vezes no mesmo dia. E na 7ª vez você ordenará aos sacerdotes que toquem a trombeta. E assim que eles trocarem a trombeta, o povo começará a gritar o mais alto que puderem. E assim Josué fez, obedecendo ao que o Senhor havia determinado. E assim foi feito. Jericó caiu. Mais uma batalha vencida por Josué. Mais um desafio ao qual mostrava ao povo que Deus estava com Josué. Amém. Porque Josué era fiel. Josué não tinha se apartado da lei, não tinha se apartado dos ensinamentos de Moisés. Josué continuava fiel. Irmãos, quando nós somos fiéis à palavra de Deus, há lutas que vêm sobre as nossas vidas, mas nós conseguimos vencer. Amém. Glória a Deus. Hoje não se crê mais que as promessas de Deus se cumprirão. As pessoas querem recompensa imediata. Eu vou na igreja orar, e se o Senhor me abençoar, eu volto. Se o Senhor não me abençoar, eu não volto. E às vezes vem aqui, ora, Deus abençoa. E o que acontece com o crente? Ele vai embora. Ele não volta, porque ele recebeu a bênção. É igual a história dos pães e dos peixes, onde Jesus multiplica, e depois segue uma multidão, e aonde ele vai, aquela multidão o segue, e quando ele fala uma palavra dura,
embora com eles? Não. Aí Pedro levanta a voz e diz: onde nós vamos, Senhor? Para onde? Você só tu tens palavras de vida eterna. Porque é isso que nós pregamos aqui, é a vida eterna. Lutas virão, batalhas virão, mas a vida eterna é a promessa que nós devemos guardar em nossos Aleluia. corações. É a promessa que Deus fez. Obrigado, Deus. Passado essa história de Jericó, vem uma cidadezinha, aí onde eu quero controlar e chegar na mensagem principal desse texto. Uma cidadezinha chamada Ai. Diga para o seu irmão ao seu lado: Ai. Ai, irmão. E Josué e o povo e os líderes do povo, ao ouvirem falar de Ai, fazem da mesma forma que Deus ensinou. Mandam os espias, e os espias vão lá, analisam a cidade, voltam e dizem ao conselho de guerra: olha, aquela cidadezinha lá, ela não vai resistir a nós não, porque nós somos superiores, nós temos a força. Não precisa nem mandar todo mundo não, viu, Josué? Manda só uns 2 ou 3 mil soldados bons, que vai vencer aquela cidadezinha lá. Você não precisa nem ir. Dá o comando para mim aqui, que eu assumo e eu vou. Tem certeza? Tem? Tá bom. Marcado o dia da batalha, os soldados se levantaram e foram até Ai. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que os guerreiros de Ai se levantaram de sobremaneira sobre os soldados de Israel, que foi a batalha mais vexatória da história da vida de Josué. Foi uma surra tão grande que dos 3.000 soldados mais bem preparados, digamos que seja a força de elite do exército de Israel, 36 soldados dos melhores guerreiros não voltaram para casa com vida. E o povo correu, teve que sair fugido. E ao chegar no arraial dos israelitas, contaram o que aconteceu, e prantearam, e choraram, e Josué caiu em terra. Aí eu pergunto aos irmãos: o que faltou para Josué A direção. na batalha de Ai? A direção de Deus. Deu ouvidos ao conselho de guerra, mas esqueceu de buscar o direcionamento de Deus. Quando nós damos ouvidos ao conselho das pessoas que estão ao nosso lado, quando nós damos ouvidos àquelas pessoas que dizem, entre aspas, que nos querem bem, mas que querem é o mal das nossas vidas, Glória a Deus. nós caímos, porque nós não estamos preparados. Nós dizemos que somos fiéis a Deus, mas na hora que precisa se provar, nós viramos as costas para o Senhor e damos ouvido para pessoas, para parentes, para amigos que querem nos afastar do caminho do Senhor. Aleluia. E baseado em toda essa história, Josué rasga suas vestes e pranteia ao chão, cobre sua cabeça com pó e pergunta ao Senhor: Senhor, o que foi que eu fiz de errado? Por que o Senhor nos fez passar do Jordão para cá, se era para nos humilhar dessa maneira? Deus olha para Josué e diz: Josué, o pecado está entre o povo de Israel. Como, Senhor? Existe um homem da tribo de Judá que pegou aquilo que não lhe pertencia, trouxe para a sua casa e escondeu. Voltando um pouco na história, quando o povo de Israel invadiu Jericó, Deus tinha dado uma ordem: todos os tesouros,
todas as pratas, todo o ouro, todas as pedras preciosas, tecidos, tudo era para ser confiscado e apresentado na tenda do Senhor, para que fosse ali guardada. Mas um homem de nome Acã, da tribo de Judá, pensou assim: tem tanto tesouro aqui, né? Acho que uma pele de pedras preciosas não vão fazer falta. Pegou, escondeu e levou para a sua tenda. Cavou um buraco e ali escondeu. Deus se calou enquanto o povo se preparava para brigar em Ai. Quando Josué pergunta, Deus fala. Sabe o Acã? O Acã pegou umas pedras preciosas e escondeu. Esse é o pecado. O que você vai fazer, Josué? Josué levantou, conjuntamente com o conselho de guerra, foram até onde estava Acã, interrogaram, e pronto, ele mentiu. Mas quando Deus fala, meus queridos, não tem como esconder. É verdade. E eu vou aqui fazer um parênteses, porque se tem uma pessoa com quem Deus fala dentro da nossa casa, são as nossas esposas. Meus irmãos, eu já passei apuros com a minha esposa por causa do Espírito Santo, porque ele é fofoqueiro. Já tentei esconder algumas coisas, mas o Espírito Santo vai lá no ouvido dela e fala: dá uma olhadinha na conta bancária do teu marido, que eu acho que caiu um dinheirinho a mais lá, ele não te falou. Ela vai lá, aonde está esse dinheiro? Não tem explicação. Quando Deus fala, não tem como, não dá para voltar atrás. E Deus falou para Josué: Acã pecou, o que você vai fazer? Reuniu o povo, tirou Acã da sua casa, mulher, filhos, tudo que pertencia a Acã, e o apedrejaram. E após o apedrejar, queimaram tudo que pertencia a ele. Voltou-se Josué para o Senhor, falou: Senhor, fizemos aquilo que o Senhor determinou. E o Senhor disse: então agora vocês vão se consagrar por 3 dias, para se limpar do pecado, e depois eu volto a falar com você. E chegou ao fim do 3º dia, Deus falou com Josué: agora levanta, Josué, pega 30.000 homens, dos mais valentes que você tem, e vai contra Ai, porque eu vou destroçar essa cidade, a provar que eu estou contigo, porque eu sou o teu Deus, e aonde quer que tu fores, eu irei contigo. Isso é um exemplo para nós. Aonde quer que nós formos, seguindo aquilo que Deus determinou, Ele irá conosco. Aleluia. Não nos desamparará e não nos deixará só. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Amém. O resto da história nós já sabemos. A terra foi conquistada. Josué distribuiu conforme aquilo que Deus havia determinado a Moisés, que fosse feita a partilha da terra. De nada Josué colocou a mão ou pensou diferente de Moisés, porque seguiu aquilo que o seu mestre havia dito. Aleluia. E em nenhum momento você vê na Bíblia Deus chamando Josué de meu servo, mas ele honra a Moisés e diz: servo do meu servo Moisés. Amém. Josué, você foi fiel a Moisés, por você ter sido fiel a Moisés, eu serei fiel a ti. Amém. Meus Glória a Deus. queridos, se nós optarmos pela fidelidade à nossa igreja, pela fidelidade ao nosso pastor, não necessariamente o pastor Valdir, mas o nosso pastor, aquele que esteja aqui em cima, como estrela da igreja, como Espírito do Senhor determinado, nós iremos bem, porque a palavra diz isso. Exemplos nós temos aos montes na Bíblia.
de homens que foram fiéis aos seus senhores, Elias e Eliseu. Elias foi um homem fiel a Deus, e Eliseu foi um homem fiel a Elias. E quando Elias foi levado, perguntou a Eliseu: filho, o que você quer que eu te faça? Vira para o seu Senhor e diz: que haja a porção dobrada do teu Espírito em mim. Ele não falou que haja a porção dobrada do Espírito de Deus, do teu Espírito, Elias. E assim foi feito. E eu digo a vocês que a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Aleluia. Se nós formos fiéis, e é assim que nós estamos aprendendo: fidelidade, compromisso com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, Amém. nós seremos bem-sucedidos. Aleluia. Pode haver luta, pode haver guerras, mas aquilo que Deus determinou se cumprirá, porque Ele é fiel. Amém. Glória a E no Deus. final de tudo, Josué, já com seus 110 anos, a ponto de morrer, reúne o povo, após tudo, e diz: acaso alguém aqui não está contente com o que Deus fez? Acaso alguém de vós quer se dedicar aos deuses dos amorreus? Quer voltar para o Egito? Quer se dedicar aos deuses cananeus? Dediquem-se, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Fique de pé. Espero que esta palavra tenha falado ao seu coração, para que você tenha entendimento de que a fidelidade a Deus é o que te fará ter sucesso, é o que te fará ter vitória. Quando Amém. nós estamos aqui nessa busca pela vitória, é a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. É para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Em Amém. nome de Jesus.